Com muita certeza, a gente pode afirmar que 2022 vai ser um dos anos mais importantes, historicamente mais importantes, de toda a história da política brasileira, ou da República Brasileira, principalmente do pós-ditadura. Né, do pós-ditadura do final do século XX, né, lá nos finais da década de 80, né, com a redemocratização brasileira, né, e esse momento de 2022 tem tudo para ser, como eu falei, um dos mais importantes por conta da mudança, da possibilidade de mudança, né, do governo atual, desse desastre de 4 anos que está sendo esse governo atual, democraticamente eleito, deixar muito bem claro. Ele não está lá porque ele quis, de certa forma, ele está lá porque puseram ele eleito de forma democrática, eleita, mesmo com base em fake news, em mentiras, né, em falsidades ideológicas, em negacionismos que se perpetuaram e se perpetuam ao longo do seu governo. Né. Isso ficou muito claro com a pandemia do Covid-19, que quando chegou ao Brasil, em vez de ter um enfrentamento sério, foi levado com piada, brincadeira ou com negacionismo. Né? Até que as pressões aumentaram e tiveram que se mexer. Né? Mas mesmo assim, mais 620 mil mortes foram causadas principalmente pela inaptidão desse governo. Né? E, bom, e por que eu estou falando isso? Isso tem a ver, né, esse preâmbulo tem a ver com o tema desse vídeo, né, que a arquitetura é política. E para deixar bem claro que toda arquitetura é política. Toda arquitetura tem uma posição. Toda a arquitetura tem um interesse. Toda arquitetura expressa um interesse. Não existe arquitetura neutra. Neutro é shampoo, sabão em pó e detergente. E sabão de coco. Não arquitetura. Tá? Infelizmente, né, para quem acha que faz uma arquitetura apolítica, você nessa posição apolítico já está tomando uma posição política. Isso é consenso. Né? Qualquer um que assume uma posição neutra, essa posição neutra politicamente já é uma posição política. Então não é de agora também que a arquitetura pode ser considerada ou está dentro do conceito, né, político da sociedade, pois desde o século XIX, se a gente pode até puxar para trás mais um pouco, século XVIII, por exemplo, final do século XVIII, tendo ali como recorte a Revolução Industrial, como base, por exemplo, ou a criação das cidades, das nações, das grandes nações lá na Europa, né, quando elas começam nesse momento a criarem, para se firmarem enquanto poder, para se firmarem enquanto politicamente, né, perante as sociedades, começam a criar novas instituições. E essas novas instituições, que representam esse poder, ou vários modos diferentes de representação de poder, precisam de arquiteturas que representem isso. Isso também não é algo do século XVIII, né? Ou do final do século XVIII, começo do século XIX. Já tinha isso na Idade Média, com os castelos de um lado e as igrejas de outro, né? E o povo no meio disso, né? São representações diferentes de um poder, né? Ou de poderes diferentes. E isso vai se firmando ao longo dos séculos. E tem, no momento da criação das cidades, das nações, né, das grandes nações, essa instrumentalização a partir da arquitetura enquanto referência física desse poder. Você tem ali o surgimento de novos palácios, né, de poder, palácios que expressam poder, palácios de justiça, prédios ligados ao controle, por exemplo. Esse controle é algo que começa a ter proeminência nesse momento, como elemento central de poder. Você tem colégios, você tem manicômios, você tem presídios,
você tem o próprio Estado criando escolas, o próprio Estado também criando novos prédios ligados à cultura, também como uma outra expressão de poder, né, com museus, teatros, bibliotecas, que começam a ter um maior crescimento nesse momento, na medida que a sociedade começa a ficar mais alfabetizada, diferente daquela sociedade pré-industrial, ainda da Idade Média, grande maioria era analfabeta. Você tem já um grande número de alfabetizados, e esses alfabetizados precisam ter acesso a um certo conhecimento, e as bibliotecas forneciam isso, né? Você tem do outro lado também prédios administrativos, prefeituras, palácios de governo, como eu falei, palácios de justiça, né? Todos são expressões de poder. Do lado, digamos assim, do poder privado, você tem as indústrias, né? A burguesia agora começa também a ter uma ênfase muito maior no final do século XIX, no meado do século XIX e no final do século XIX, né? Com um casario mais representativo, que represente o poder dela agora como comparação à nobreza, né? Você tem a própria cidade sendo reconstruída, a própria industrialização tem um efeito 100 anos depois, né? Se você considerar como ano delimitante de volta lá do meados do século XVIII, 1750, 100 anos depois, lá por volta de meados do século XIX, os efeitos da industrialização começam a surgir nas cidades, né? A pobreza começa a ser um problema muito sério dentro da cidade, que era algo ainda relegado ao campo, começa a ser levado para a cidade começa a inchar, crescer de forma desorganizada. E para tentar amenizar ou esconder essa pobreza, surgem agora projetos de reurbanização da cidade, ou de urbanização das cidades, né? Projetos que não existiam até então, necessidades ou demandas que não existiam, né? E agregado a isso, além da questão da urbanização, você tem também o paisagismo entrando junto com isso, né? Então, há áreas de parques, de áreas arborizadas, parques urbanos, vias totalmente arborizadas. Então, toda a ideia de cidade começa a ser pensada de forma diferente. Não é à toa que nesse momento, aí no final do século XIX, principalmente com o projeto de Barcelona, de Cerdá, de Ildefonso Cerdá, surge o conceito de urbanismo, né? Que é os preceitos de urbanismo para se construir, se projetar, se desenvolver uma cidade. François Chouet fala em seu livro Urbanismo de algumas categorias de urbanistas, né? Você tem lá os pré-urbanistas que por conta do efeito da industrialização, eles começam a propor soluções para melhorar a qualidade de vida dos operários, e tentar minimizar a carga de pobreza que as cidades começam a receber por conta, né, dessa industrialização rápida, que traz pessoas em um fluxo muito grande para as cidades, né? As cidades se incham. Depois desses urbanistas, esses pré-urbanistas, vem como ela chama de urbanistas culturalistas, que ainda tentam ter uma imagem nas cidades medievais, daquelas ruelas, daquele ambiente ainda como um elemento que está se perdendo por conta da industrialização, e tentam recuperar esse conceito. E depois também uns urbanistas mais racionalistas, né, que vão dar margem depois, baseados nessa questão do verde como elemento prioritário dessas novas cidades que estão surgindo agora, esses novos conceitos de cidades, né, que estão surgindo agora no final do século XIX, e que vão dar depois margem para toda a urbanística e arquitetura modernista do século XX, né, que também é uma outra postura política, né. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são questões, são posturas de arquitetos, ou até não arquitetos, arquitetos urbanistas, formados ou não, perante a cidade, né. Então a cidade por intermédio, o meio da prática política. E a arquitetura querendo ou não, um intermédio disso. Ela faz esse meio de campo, né? Ela é um dos elementos, por sinal,
que faz esse meio de campo entre o discurso político, né, e a quem ela interessa, a quem ela é direcionada. Cabe então aos arquitetos pensarem muito bem aonde você se encaixa nisso, né? Um livro muito interessante aqui do Montaner, do José Maria Montaner e da Zaida Mochi, né? Arquitetura e Política, é um título específico, uma parte que eles falam sobre a função do arquiteto, que no início do século XXI, neste contexto de monopólio do poder econômico, a função do arquiteto tornou mais ambígua e ambivalente. Ele tendeu a se transformar em um servente dos interesses do poder privado e da ideologia do poder público, o que anula intrinsecamente as possibilidades de desenvolvimento de uma cultura crítica, pois se faz no contexto da sociedade neoliberal, arrisca-se a ficar sem sua fonte de trabalho. Embora o arquiteto continue a defender seu papel cultural e social, há, na verdade, certo tipo de prática da profissão que se tornou incompatível com o exercício da crítica. Até mesmo a informação sobre arquitetura passou a ser dominada por lobbies de pressão e de interesse. E continuando aqui, né, o grande desafio atual, isso é interessante, é formar universitários que fortaleçam as sociedades democráticas e mais justas do século XXI. Então a questão toda não é você criar arquitetos, é criar arquitetos pensando em uma sociedade justa. Eu nem falo mais justa, mas uma sociedade muito justa, né? Pensada na justiça para todos, não para poucos, né? A velha discussão sobre a questão da democracia. A democracia é para todos e não para poucos. E termina aqui, e tem uma outra parte que é interessante aqui do livro, que eles falam exatamente dessa relação da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, né, enquanto elementos políticos dentro da cidade. Arquitetura, urbanismo e paisagismo são os fenômenos que exprimem de um modo emblemático as encruzilhadas em que as sociedades contemporâneas se encontram. A arquitetura como símbolo do poder e, ao mesmo tempo, como expressão dos movimentos sociais urbanos, os edifícios como sistemas de consumo, de recursos geradores de poluição, mas também como uma base para a construção de sociedades mais sustentáveis. O bairro como confluência de interesses imobiliários, mas também como lugar para a vida comunitária e para a socialização. As cidades como cenários privilegiados, dinâmicos e energéticos, onde os conflitos e o caos atuais se manifestam, mas também dotadas de grandes possibilidades de melhora e de transformação. A paisagem como ambiente em contínua transformação e como referência simbólica de cada sociedade. É por isso que sociólogos, antropólogos, geógrafos, biólogos, economistas, pensadores, artistas e críticos literários vêm tomando a arquitetura e a cidade como referência privilegiada de suas reflexões e interpretações. A questão essencial do desenvolvimento humano contemporâneo centra-se no presente e no desenvolvimento humano contemporâneo. A questão essencial do desenvolvimento humano contemporâneo centra-se no presente e no futuro das cidades. Estas são o problema e, ao mesmo tempo, a solução. A crise da arquitetura e do urbanismo pode ser muito frutífera. Porque as crises são um momento, querendo ou não, que é às vezes o máximo que alguns vendedores de fórmulas vendem aí, que a crise é o momento de você empreender. Mas também crise é um momento de reflexão, né? Se estamos vivendo uma longa crise, né, da arquitetura do urbanismo, como o próprio Argan falou lá já no meados da década de 90, né, a crise do projeto, se há uma crise do projeto, há uma crise de projetos de arquitetura, de urbanismo e paisagismo. Mas uma crise enquanto reflexão, né? Para quê, para quem, para onde e para quando, se for o caso, estamos fazendo arquitetura, urbanismo e paisagismo. A quem interessa? Toda arquitetura tem um interesse. Toda arquitetura tem uma posição política. Por mais que vocês não queiram, ela terá. O não querer também é. Essa é a diferença, né? Então, se você
parte desse pressuposto, se você entende que o que você produz é uma expressão política, querendo ou não, o que você produz de arquitetura é uma expressão do que você é, ou do que você pensa. Se não é assim, você é no mínimo hipócrita, né? Você entende na medida que você entende essa posição sua perante a cidade, quando você faz um projeto arquitetônico, urbanístico, paisagístico, você entende a sua responsabilidade perante a cidade, perante aos moradores, aos cidadãos e por aí vai, né? Como fala o próprio Argan e Yamauchi no livro deles, o último século XX, né, deixou muito claro que a arquitetura a arquitetura de arquiteto, principalmente a partir da década de 60, né, a arquitetura produzida por arquitetos não se faz mais sozinha. Não existe mais a figura do arquiteto ali perante a cidade, desenhando, criando formas geniais. Há sempre querendo ou não agora, uma participação, querendo ou não o arquiteto, né, uma participação muito maior das pessoas no ato de projetar uma arquitetura. Isso, de um lado, é bom, né, porque você tem uma democratização da discussão da arquitetura, né, uma participação muito maior das pessoas, né, no que elas esperam de arquitetura, de projetos urbanos, de melhorias para cidades, seja ela com prédios novos, seja ela com espaços novos, seja ela com um jardim, um parque novo, né? E por outro lado, são muitas vozes falando sobre o mesmo projeto, né? Podendo até às vezes criar conflitos e o projeto às vezes não sair. Pode ser que não sair seja até uma boa, né? Porque se há um conflito, o conflito não é resolvido dentro do projeto, não vai ser a obra que vai resolver, né? Então, partindo do pressuposto que a cidade é o campo da política, é o campo das relações políticas do homem, é o lugar natural onde o homem faz política, nada mais natural que a própria arquitetura que ali desenvolve ou atua dentro da cidade, seja também um ato político. Ela também é um ato político. Toda arquitetura, então, é um ato político. Ela não é neutra, como eu falei antes, ela não é um sabão em pó, não é um shampoo, né? Ela tem sim um interesse, ela tem sim um cabeamento, ela tem sim um viés, e esse viés inicial se dá pelo discurso do arquiteto, pela forma como ele entende a cidade e trabalha a cidade dentro da sua arquitetura, né? Como ele se relaciona, como ele relaciona a sua arquitetura com a cidade onde ela está inserida, né? Para finalizar, indico aqui os dois livros do José Maria Montaner. Esse primeiro aqui, Arquitetura e Política, né, foi o primeiro que comprei, do José Maria Montaner e da Zaidan Mushi. É um livro publicado em 2014, pela Gustavo Gili, né, o Gustavo Gili. E agora, em 2021, eles lançaram uma segunda edição, um segundo livro, que é é um complemento do primeiro, chamado Política e Arquitetura por Urbanismo do Comum e Ecofeminista, né? São livros que se completam, né? Viram 2 voluminhos. Essa aqui, segundo volume, não é publicado pela Gustavo Gili, infelizmente saiu do Brasil. E quem está assumindo as publicações da Gustavo Gili aqui no Brasil é a editora Olhares, né? Eu queria até recomendar, fazer uma crítica aqui, que esse livro tem alguns erros de edição, então precisa passar por uma revisão, né, das próximas edições. Tem uns erros de português, de edição de texto, então não fica bem, né, para um livro tão importante, um tema tão importante, ainda que complementa o primeiro, tá? Então recomendo esses 2 livros, Arquitetura e Política e Arquitetura por Urbanismo do Comum e Ecofeminista. Agora, vou deixar aqui um aviso para o pessoal da direita. São 2 livros, são livros que têm um viés progressista mais à esquerda. Felizmente. Vocês que lutem. Um abraço. Gente, valeu. Obrigado. Compartilhem aí o vídeo, deem seu like, suas sugestões e críticas. E vamos começar o ano de 2022
a partir desse vídeo, mas de forma bem devagar, lenta, publicando vídeos de forma mais esporádica. Não vou ter muita pressa para publicar mais vídeos como eu fiz agora nesse começo desse canal. Vou avaliar muita coisa que eu estou fazendo e ver como que vai ser o andar do canal ao longo de 2022, tá? Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, vocês interajam comigo mais, preciso de mais interação, mais compartilhamento, mais críticas também, sugestões, faz isso, faz aquilo, tá bom? Um abraço e feliz 2022 para todos nós, tá? Um abraço, tchau.